Olá, gente. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao espaço do professor Bruno Garcia Redondo. No nosso canal aqui debatemos direito processual civil. Espero que estejam gostando dessa série de vídeos e se estão gostando, por favor, cliquem em curtir e se inscrever no canal. Tema da aula de hoje, nós estamos prosseguindo aqui com Teoria Geral do Processo, estudo do segundo instituto fundamental, que é a ação. E visto no vídeo anterior as teorias sobre a ação, conceito de ação e direito de ação, nós temos que analisar agora dois elementos que eu vou chamar de, entre aspas, condições da ação, que eram assim denominados no Código Velho, mas o Código Novo não os adjetiva assim mais, mas o Código Novo ainda exige o que o Código Velho chamava de condições da ação, que são os elementos legitimidade e interesse. Então vamos lá. Código Velho, Código de 73, baseado principalmente na doutrina do professor Liebman, exposição de motivos do professor Alfredo Buzaide, aluno de Liebman, dizia o CPC velho em 3 artigos que se exigiam a presença de condições da ação. O artigo 267, inciso 6 do Código Velho falava assim: são 3 as condições da ação: legitimidade, interesse e possibilidade jurídica. Falava 267, extingue-se, o processo sem resolução do mérito, seria uma sentença sem resolução do mérito, quando faltar legitimidade, interesse ou possibilidade jurídica. Então falava que eram 3. Você exige legitimidade, interesse e possibilidade jurídica para quê? Para se obter uma sentença com resolução do mérito. Entrando no mérito, analisando as provas, vendo se o autor é credor, se é devedor, se o autor tem o direito que alega. Se não tivesse presente a legitimidade, ou se faltasse o interesse, ou se faltasse a possibilidade jurídica, o juiz não analisava as provas e entrava no mérito, não declarava quem estava certo e errado e extinguia por um vício processual, por ausência de legitimidade ou ausência de interesse, ou ausência de possibilidade jurídica, e isso era capturado como falta de condição da ação. Vinha o artigo 3º, curiosamente, em vez de mencionar as 3 condições da ação, o Código Velho, no artigo 3º, falava só 2. Falava assim: tanto para ajuizar quanto para se defender contra a ação, é necessário ter interesse e legitimidade. Então falava, para propor ou contestar uma ação, é necessário legitimidade e interesse. Veja que o artigo 3º não falava da possibilidade jurídica. Então, no início do CPC só exigia legitimidade e interesse, e lá no artigo de sentença exigia legitimidade, interesse e possibilidade jurídica. E no 267 denominava condição da ação. Extingue-se sem resolução do mérito quando faltar uma das condições da ação, quais sejam legitimidade, interesse e possibilidade jurídica. O artigo 3º não denominava de condição da ação, mas falava que se exigia legitimidade e interesse. Ainda havia um artigo 301, inciso 10 do Código Velho, e falava que o réu em defesa, uma ação errada, sem legitimidade ou interesse, o réu em defesa poderia apresentar contestação trazendo uma preliminar de carência de ação. Carência de ação era uma defesa que o réu apresentava em contestação, falando que faltava condição da ação. O curioso é, Liebman denominava a condição da ação, e a doutrina debatia se isso era condição da ação ou condição do legítimo exercício do direito de ação, ou se na verdade a ação seria incondicionada. Isso era só uma condição não da ação, porque a ação você já exerceu quando você protocolou a petição inicial. Ainda que você ganhe uma sentença dizendo que o processo está errado e tem defeito, você está obtendo uma sentença em um processo, e o processo é exercício do direito de ação. Então alguns falavam que a ação era incondicionada e legitimidade e interesse eram o quê? Requisitos para obter a decisão de mérito, que é o entendimento finalmente que prevalece e é majoritário hoje em dia. Mas na época ainda não era. E aí vejam que o curioso é a explicação por que 3 e ora por que 2 no Código Velho. O professor Liebman, na penúltima para a última edição da sua obra, sobre Teoria Geral do Processo, Liebman dizia, na penúltima edição em vida, que eram 3 as condições da ação: legitimidade, interesse e possibilidade jurídica, e na última edição ele fala que era só legitimidade e interesse. Ele abandona a possibilidade jurídica como 3ª condição da ação, e quando eu for falar delas aqui eu vou explicar o porquê do abandono. E o curioso é que até hoje debatem sobre por que ora um artigo fala 3, ora fala 2, será que quis fazer um meio termo das 2 opiniões do Liebman? Será que esqueceram de apagar lá a 3ª e lembraram de apagar, manter só 2 em um artigo, esqueceram de apagar no outro deixando em 3? Então não sabem muito bem por que o CPC, ora em um artigo falava em 2 elementos, ora falava em 3. Mas o fato é que o CPC assim falava, o majoritário é que seriam 3 condições da ação, porque o artigo de sentença assim falava, ainda que a doutrina implicasse com a natureza jurídica, dissesse que não é a condição da ação, era unânime que se tem que exigir legitimidade e tem que exigir interesse. E o Código Novo continua exigindo legitimidade e continua exigindo interesse, para a regularidade processual, do plano processual.
você só vai poder obter uma decisão de mérito se preencher legitimidade de interesse, que no Código Velho estava vinculado ao Instituto de Ação. O Código Novo não mais chama de condição da ação, mas ainda os exige. O Código Novo, quando fala em decisão sem resolução do mérito, ele fala lá no 485, inciso 6, olha, o juiz não vai dar decisão de mérito quando faltar legitimidade ou interesse. O que o novo 487, inciso 6, faz é apagar a palavra condição da ação. Então assim, o juiz não vai resolver o mérito como? Aí o Código Velho falava, quando faltar uma das condições da ação, tais como. Aí tudo isso foi cortado no Código Novo. E fala assim, quando faltar legitimidade ou interesse. Não adjetiva, não dá natureza jurídica mais da condição da ação. Então veja que a gente tem dois requisitos aí do plano processual para regularidade, para que o juiz possa entrar no mérito. Eu já antecipo uma notícia aqui, são só dois requisitos processuais? Não. São muito mais os requisitos do plano processual. Os outros requisitos, desde o Código Velho, não eram chamados de condições da ação. Os outros vários requisitos processuais são chamados de pressupostos processuais. E por serem pressupostos processuais, eles são estudados quando estuda o terceiro instituto, processo. Primeiro instituto, jurisdição. Segundo instituto fundamental, ação. Terceiro instituto fundamental do processo, processo. Então as condições da ação vinham por serem denominadas legitimidade de interesse no estudo da ação, e todos os outros, são mais de 15, vinham quando a gente estudava o processo. O Código Novo tira a nomenclatura e a natureza jurídica de condição da ação, o que gera um debate na doutrina do Código de 2015 sobre se ainda seria condição da ação, e não sendo, o que seria. O entendimento é, se deixou de ser condição da ação, só sobra outro instituto. Teve que se transformar em pressuposto processual. Tanto que vários professores estão começando a mudar suas aulas, e professores também que escrevem seus livros estão começando a mudar suas obras, para deixar de analisar a legitimidade de interesse no capítulo em que fala de ação, para trazer como mais dois dos vários outros elementos do capítulo de processo. Então, sei lá, vamos supor, estou chutando aqui um número que a gente vai ver certinho na aula de processo, mas se você tinha, por exemplo, 15 pressupostos processuais, agora você passa a ter 17. Você pega os dois do plano da ação e traz para o plano do processo. Né? Então, seja do plano da ação, do Instituto Ação, seja do Instituto Processo, o fato é que são requisitos do plano processual. Então, além de legitimidade de interesse, nas aulas de processo nós vamos ver que há vários outros pressupostos processuais que devem ser preenchidos para que o processo esteja todo regular do ponto de vista processual, para que finalmente possa se obter uma decisão que entre no mérito, que analise a existência ou não do direito material. Então veja que a categoria jurídica condição da ação acabou, mas o Código continua exigindo requisitos do plano processual, legitimidade e interesse. E majoritariamente agora a gente cataloga como pressuposto processual. Por questão histórica, e basicamente histórica didática, eu ainda mantenho aqui a explicação de legitimidade e interesse, nessa continuidade de vídeos de ação, e logo depois de ação vamos entrar em processo, então estou colocando aqui na transição de ação para processo os dois elementos, legitimidade e interesse. E quando eu falar especificamente de processo e pressupostos processuais, eu vou relembrar lá nos vídeos que além dos pressupostos processuais clássicos, ainda há mais dois, a legitimidade e interesse, que foram transferidos de condição da ação para pressupostos processuais. Então acho que fica interessante acabar aqui o conceito e o estudo de ação, fazendo a transição para o plano e o outro instituto chamado processo, fazendo a transição estudando legitimidade e interesse. Vamos analisar a legitimidade e interesse. Primeiro ponto, legitimidade já conceituada pela doutrina. Eu mencionei aqui o professor Alfredo Buzaide, que foi o professor que redigiu a exposição de motivos do Código Velho. Buzaide falava que, por exemplo, a legitimidade era a pertinência subjetiva da ação. Você analisa os sujeitos da ação. Outros professores falam que é o poder de conduzir o processo. Por exemplo, o professor Fred Dias Júnior, agora aqui, por exemplo, o professor Cássio de Carpinello Bueno diz que legitimidade das partes tem como reflexo exterior no plano processual saber quem são as partes do bem da vida deduzido em juízo. Eu posso, por exemplo, dar um conceito que legitimidade é a correspondência no plano processual das alegadas partes de direito material. Então, legitimidade processual é a correspondência no plano processual, nos polos da ação, tecnicamente falando, nos polos da demanda, das alegadas partes da relação do plano material. Então veja, legitimidade é um exemplo bobo. Se um diz que no plano material A é credor e B é devedor, como é que a gente vê o plano processual? Vai ter que haver um processo em que uma petição inicial seja assinada por um A que alegue ser credor no plano processual contra um B que o A alegue ser o devedor dele no plano processual. Então, é a correspondência na relação processual autor-réu das alegadas partes da relação direito material. Por que alegadas partes?
porque são planos autônomos e independentes. Então basta alegar para preencher o plano processual. Se realmente é o credor e se realmente é o devedor, isso é mérito. Você pode ter o direito de ação, mesmo que não tenha o direito material. Então você pode ter autor e réu, ainda que no plano material inexista um credor e devedor. Para ter autor e réu, basta alegar. Aí você tem plano processual. Mas para obter a sentença de procedência e a vitória, aí é essencial que exista realmente o direito material. O plano material esteja preenchido. Então, detentores da legitimidade são as alegadas partes de direito material. A gente classifica a legitimidade em diversas maneiras em doutrina. Então, o interessante do estudo de legitimidade é estudar legitimidade por vários aspectos classificatórios. Primeira classificação de legitimidade, e legitimidade aqui, a antiga condição da ação, que vai se transformar em pressuposto processual no Código Novo, é chamada legitimatio ad causam, legitimidade para a causa. Essa legitimatio ad causam, legitimidade para a causa, é a legitimidade que a gente está estudando aqui. E ela pode ser classificada de várias maneiras. Por exemplo, em relação à posição processual, que foi o meu exemplo. Em relação à posição processual, nós podemos ter legitimidade dividida em legitimidade ativa e legitimidade passiva. Então, legitimidade para o polo ativo e legitimidade para o polo passivo. Pensando em ação, pensando em demanda, legitimidade para o polo ativo é legitimidade de quem pede. Legitimidade passiva, legitimidade contra quem se pede, legitimidade para ser réu. Então, legitimidade ativa, legitimidade para ser autor da demanda. Legitimidade passiva, legitimidade para ser réu daquela demanda, daquela ação. Então, legitimidade ativa, quem alega ser o titular de uma posição de vantagem do plano material. Legitimidade passiva, quem o autor alega ser o titular de um dever ou de uma posição jurídica desfavorável no plano material. Então, legitimidade ativa é quem pode ocupar um polo processual na condição de autor. Legitimidade passiva, quem pode ocupar o polo processual na condição de réu. Então, você tem que analisar as alegações da petição inicial para ver se pela narrativa dos fatos do autor na inicial estão no polo ativo e passivo as alegadas partes da relação de direito material e, além de serem as alegadas partes da relação de direito material, elas estão nos polos corretos. Se eu estou alegando que eu sou credor, eu tenho que alegar uma relação de crédito-débito do plano material, na qual lá eu esteja na posição de credor. Então, por exemplo, se você tem um processo de investigação de paternidade, autor tem que ser um suposto filho e réu um suposto pai. Se você tem uma ação de cobrança, autor tem que ser um suposto credor contra um suposto devedor. Se alguém quer usucapir um bem, autor tem que ser aquele sujeito que está alegando que está num bem num determinado prazo para adquirir a propriedade no usucapião, e réu vai ter que ser o proprietário do bem, que vai estar perdendo a propriedade devido ao reconhecimento do usucapião. A gente poderia dar vários outros exemplos, são de alimentos. O alegado filho que precisa de alimentos, chamado alimentando, réu, o sujeito que teria o alegado dever de prestar alimentos, um pai, uma mãe, genitor, cônjuge, quem quer que seja. Então veja que em relação ao polo processual, a gente divide legitimidade ativa em legitimidade ativa e legitimidade passiva. Outro critério classificatório, quanto ao número de legitimados. Quanto ao número de legitimados, a gente pode ter legitimação exclusiva ou legitimação concorrente. Legitimação exclusiva, só uma pessoa é legitimada para o polo ativo e ou para o polo passivo. Então, são casos, por exemplo, de uma única relação de crédito-débito. Você tem, por exemplo, lá, legitimação exclusiva. Em algumas ações coletivas, só vai haver um legitimado para entrar com a ação. Então, você vai ter uma legitimação exclusiva. Em outras situações, existe legitimação ou legitimidade concorrente. Legitimidade concorrente quando há mais de um possível legitimado. Quando há mais de um legitimado para entrar com a ação, polo ativo, ou mais de um legitimado para o polo passivo. Então, a legitimidade concorrente quando há mais de uma possível pessoa. Você pensa, por exemplo, numa ação coletiva e que pudesse mais de um autor coletivo entrar com uma ação para proteger um direito coletivo, por exemplo, um Ministério Público ou uma Defensoria Pública. Tá dando um exemplo aqui que em TGP seja de fácil identificação. 2 possíveis autores de uma ação, legitimidade concorrente ativa. 2 podem ser autores. E a legitimidade concorrente, quando a gente estuda principalmente direito coletivo, que lá são muito comuns essas hipóteses, a gente pode subdividir a legitimidade concorrente em legitimidade ou disjuntiva ou necessária. Disjuntiva é que qualquer um deles pode entrar sozinho. E a legitimidade concorrente necessária é que os 2 obrigatoriamente têm que entrar conjuntamente, como se fosse um litisconsórcio necessário. E lá na frente, em outra aula, em litisconsórcio,
A gente fala de litisconsórcio. Então, a gente pode ter legitimação exclusiva ou concorrente, por esse critério. Outro critério classificatório é a legitimidade em relação à titularidade do direito debatido em juízo. Então, legitimidade em relação ao direito que se debate em juízo, em relação ao alegado direito material que se debate em juízo. E aqui a gente divide legitimidade em legitimidade ordinária versus legitimidade extraordinária. Legitimidade ordinária, quando o próprio titular do direito subjetivo exerce a ação. Então, quando a ação é exercida pelo próprio alegado titular do direito do plano substancial, do plano material. A gente tem a outra legitimidade, a legitimação extraordinária, quando alguém está em juízo defendendo em nome próprio um direito alheio. Então, quando você tem no plano processual defendendo em nome próprio um direito que não é dele no plano material, um direito de outra pessoa. Então, a legitimidade ordinária, quando o autor, na verdade, quando alguém defende em nome próprio o direito próprio. Legitimidade extraordinária, quando alguém na ação defende em nome próprio um direito alheio e defende corretamente em nome próprio um direito alheio. Não confundam, vou dar um exemplo de legitimidade ordinária, e quando a gente for falar de legitimidade extraordinária, não vamos confundir legitimidade extraordinária com representação. Legitimidade ordinária, alguém defende em nome próprio um direito próprio. Exemplo clássico, ação de cobrança de credor contra devedor. Os dois, autor e réu, credor e devedor, os dois estão em legitimidade ordinária. Por quê? Porque autor, que é o alegado titular do direito material de crédito, está como réu devedor, o alegado devedor da obrigação de pagar. Então, numa ação de cobrança de credor contra devedor, os dois estão em legitimidade ordinária. Agora, excepcionalmente, nós podemos ter ações de legitimidade extraordinária. Legitimidade extraordinária, nós temos no artigo 18 a exigência de autorização pelo ordenamento jurídico. Então, legitimidade extraordinária, alguém está em nome próprio defendendo um direito alheio, só quando o artigo 18 fala houver autorização no ordenamento jurídico. O Código Velho falava autorização na lei, autorização legal. O Código Novo diz autorização pelo ordenamento. Então, não apenas uma lei pode dizer que cabe legitimidade extraordinária nesse caso, mas outra fonte de norma, outra fonte do ordenamento. Então, por exemplo, a gente hoje defende que negócios jurídicos processuais, lá do artigo 190 do CPC, contratos entre as partes, negócios jurídicos processuais, podem conferir legitimidade extraordinária a alguém. Eu vou dar um exemplo bobo que resolve a questão. Eu falei assim, não confunda legitimidade extraordinária com representação. Vocês poderiam estar pensando assim, quando a mãe defende um menor em ação de alimentos. Não. Quando você tem lá um menor pedindo alimentos representado pela mãe, estou dando um exemplo super comum de prática forense e bem ilustrativo para TGP, menor pedindo alimentos, representado pela mãe, não é a mãe que está pedindo alimentos em nome próprio, é o menor pedindo em nome próprio, representado pela mãe. Então, o menor é a parte. A mãe não é a parte, a mãe é só representante. Então, o menor é a parte, o menor está em legitimidade ordinária, ainda que vírgula representado pela mãe. Seria legitimidade extraordinária se fosse a mãe sozinha sem o menor na ação. Aí o direito é do menor, mas quem está no processo é só a mãe. Eu vou dar um exemplo bobo meu, por exemplo. Vamos supor que a minha mãe tem o direito de crédito contra alguém. Como é que minha mãe é maior capaz, eu sou maior capaz, minha mãe não está interditada nem nada. Minha mãe teria um direito de crédito contra alguém. Qual seria o correto? Ela, minha mãe, se autora contra o devedor. Mas vai que ela está velhinha, está com dificuldade na audiência, algum problema assim. Eu não sou representante da minha mãe não está interditada. Então não seria minha mãe, vírgula, representada pelo Bruno. Mas ela poderia me ceder a posição processual dela e falar, Bruno, você seja autor. Você entre com o autor para defender o meu crédito, como autor para defender o meu crédito. E se você ganhar, o crédito é meu. Mas se você perder, você perdeu o meu crédito. Você não tem que me indenizar nada, você defende pro bem e pro mal o meu crédito. Em vez da minha mãe entrar contra o devedor, eu, Bruno, entrar contra o devedor da minha mãe, aí eu vou à audiência, eu assino a petição, eu contrato advogado e no final das contas vai para o patrimônio dela? Sim. O que a gente erradamente chamaria de representação é que não é, porque minha mãe não é nem relativa nem absolutamente incapaz, seria o quê? Ela me ceder a posição processual dela. Tecnicamente, ela me cede a legitimidade ativa dela. Isso é possível através de negócio jurídico processual. Então, nesse meu exemplo bobo, eu estaria atuando em legitimidade extraordinária em favor da minha mãe. Você pode pensar em exemplos em grupos de empresas, e aí pode ficar muito mais interessante questões contratuais, nacionais, internacionais. Nós temos legitimidade extraordinária, por exemplo, quando o sindicato defende interesses sindicalizados. É um direito trabalhista do sindicalizado. O sindicato nem existe, né? Não é o sindicato que recebe um adicional, não é o sindicato que recebe um direito de férias, ele defende o direito de categoria. Então, alguém defendendo um direito que não é dele. Quando você tem um Ministério Público, por exemplo, pedindo ação de alimentos para o menor
MP pode entrar sem ser menor, vírgula, representado pelo MP, pode entrar Ministério Público contra pai, por exemplo. E o Ministério Público pedindo alimentos contra o pai. Os alimentos vão para o MP? Não. Os alimentos vão para o menor, mas o menor nem está no processo. Então, o MP atua em legitimidade extraordinária, defendendo em nome próprio um direito alheio. Por quê? Porque é autorizado pelo ordenamento jurídico. A lei permite que o Ministério Público faça isso. No meu exemplo anterior, o sindicato, a lei do sindicato permite que o sindicato defenda em nome próprio, sem a participação dos sindicalizados, direito dos sindicalizados. No meu exemplo, o negócio jurídico processual, a minha mãe poderia me dar legitimidade extraordinária para atuar em favor dela, sem a participação dela. E aí, quando vamos para a legitimidade extraordinária, nós temos que analisar que a legitimidade extraordinária ela pode ser dividida de algumas maneiras. Por exemplo, a legitimidade extraordinária pode ser autônoma. Autônoma, quando o legitimado extraordinário pode conduzir o processo sem a participação do titular do direito. Então, a legitimidade extraordinária pode, em primeiro lugar, ser autônoma, e autônoma a gente pode dividir em exclusiva ou concorrente. Então, autônoma pode atuar sem o outro. Exclusiva, obrigatoriamente sem o outro. Autônoma ou concorrente pode atuar facultativamente com a presença do legitimado ordinário. Exemplo de legitimação extraordinária autônoma exclusiva. Alguns autores falam que seria até inconstitucional você ter apenas o legitimado extraordinário e ser proibido o legitimado ordinário verdadeiro titular atuar. A gente tem, por exemplo, no artigo 68, parágrafo 3º da Lei 6404, 76, que é a Lei de Sociedades Anônimas, uma hipótese que é interessante. Legitimidade extraordinária exclusiva do agente fiduciário para defender direitos dos debenturistas. Então, você tem direito lá, uma hipótese de uma figura chamada debenture. Existe o direito dos debenturistas e os debenturistas não defendem os seus direitos, eles são titulares. O agente fiduciário defende sozinho, sendo impossível e vedada a participação dos debenturistas nessa defesa lá da Lei 6404, artigo 68, parágrafo 3º. Então, legitimidade extraordinária, quem não é o titular defende o direito e fica vedada a participação do verdadeiro titular. Legitimidade extraordinária, autônoma, exclusiva. Existe também exemplos de legitimidade extraordinária autônoma concorrente, quando tanto o legitimado extraordinário quanto o ordinário podem atuar sozinhos ou juntos. Mais uma vez, meu exemplo aqui, MP, entrando com uma ação de alimentos em favor de um menor. Pode entrar só um menor, representado pela mãe? Sim. Legitimidade ordinária. Pode entrar só o Ministério Público? Sim. Legitimidade extraordinária. Pode entrar o MP mais o menor? Duas partes? Tanto o legitimado extraordinário quanto o ordinário? Sim. Legitimidade extraordinária, autônoma, concorrente. Existe um segundo tipo de legitimidade extraordinária, chamada legitimidade extraordinária subordinada. A subordinada é quando a presença do titular é essencial para a regularidade do processo. É o que a gente tem, por exemplo, no caso de assistência simples. Assistência é uma modalidade de intervenção de terceiro, a gente estuda numa aula de intervenção de terceiro, mas na assistência simples existe o assistido, que é a parte principal. Então, assistido é a parte principal, o assistente simples só pode atuar havendo um assistido, havendo uma parte principal. Então, legitimidade extraordinária subordinada. Ele atua nos interesses do assistido. E, finalmente, nós temos chamada legitimidade extraordinária subsidiária. A subsidiária é muito interessante. É quando o legitimado extraordinário só pode atuar quando o ordinário fica inerte. Então, a princípio, era um caso de legitimidade ordinária. O próprio titular do direito tem que defender seu direito, mas ele não defende o seu direito a tempo, e aí transfere, entre aspas, o direito de ação para o legitimado extraordinário, pelo critério tempo. A gente tem, por exemplo, no direito penal, já que aqui é uma aula de TGP, a chamada ação penal subsidiária da pública, ação penal privada subsidiária da pública. Era um caso de ser ação pública, mas o MP não entra com a ação, aí surge a ação penal privada subsidiária da pública. Pegando o exemplo de direito civil, novamente, Lei 6404, Lei das SAs, artigo 159, parágrafo 3º. Olha, o acionista pode processar o administrador pelos prejuízos causados à SA quando a própria sociedade SA não entrar com ação em 3 meses a contar da Assembleia. Então, fica na Assembleia, vista a responsabilidade do administrador, a sociedade, a PPJ, tem que processar o administrador. Legitimado ordinário, ela que sofreu os prejuízos, a sociedade. Não exerce em 3 meses, legitimado extraordinário, o acionista, o dono de uma ação, ele pode entrar com essa ação em legitimidade extraordinária subsidiária, só porque o legitimado ordinário não entrou no prazo previsto em lei. E para terminar aqui a legitimidade, e a gente poder ver no vídeo seguinte interesse e possibilidade jurídica,
Não confundam legitimidade com sucessão processual. Sucessão processual é o caso em que havia legitimidade e você vai fazer sucessão, você vai mudar as pessoas do polo processual que também vão ter legitimidade. E a gente tem sucessão processual causa-morte e inter-vivos por ato de morte ou devido a um ato feito entre pessoas vivas. Por exemplo, causa-morte. Causa-morte, artigo 110 CPC, no caso de falecimento de um autor ou réu, surge a figura do espólio e aí o espólio segue lá algumas regras para habilitação, eventualmente depois do espólio dos sucessores. Inter-vivos, cessão mesmo do direito debatido em juízo, por exemplo, artigo 109. Uma coisa debatida em juízo, um processo sobre uma coisa, tem alienação da coisa litigiosa. O bem debatido está sendo vendido. E o adquirente, quem está comprando, pode suceder o vendedor, quem vendeu. Então o sujeito tinha lá, era um autor contra um réu, o autor vende o bem para alguém, esse comprador se transforma no novo autor. Tem que ter a concordância da parte adversária. Então ambos tinham legitimidade inicial e sucessão não tem a ver com legitimidade. É quem vai assumir um polo processual no meio do caminho. Cabe mudança de partes no meio do processo, tanto por sucessão causa-mortes quanto por sucessão inter-vivos no processo civil. Ficamos por aqui nesse vídeo. No vídeo seguinte a gente analisa interesse e possibilidade jurídica. Desejo sinceramente, do fundo do meu coração, que estejam gostando dessa série de vídeos. Se estão gostando, cliquem em curtir, se inscrevam aqui. Nos vemos daqui a pouco.